boa noite, bem-vindos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre constelação familiar. Um tema que eu adoro falar, né? Gosto muito da gente poder dividir e trocar, né? E aprender com a constelação. Hoje a gente vai falar sobre a ordem da hierarquia. Então, na prática, né? Eu gosto muito de trabalhar e a gente olhar e ter essa questão desse olhar sempre para a prática, né? Como que eu uso isso na minha vida, nos meus atendimentos, como que eu me beneficio com a constelação olhando para mim mesmo, né? Como que na prática eu percebo os benefícios da constelação. No fundo, é interessante a gente conhecer a teoria, é interessante a gente aprender sobre constelação, é interessante a gente se desenvolver, mas na real, assim, né, como que isso transforma a minha vida, como que isso me liberta dos meus emaranhamentos, como que isso me traz uma vida com mais abundância, com mais força, com mais resultados no meu trabalho, resultado do meu esforço. A gente sabe, né, que está todo mundo tentando fazer o seu melhor. Porque às vezes as coisas têm resultado, porque às vezes não tem resultado, né? E a constelação é uma ferramenta que nos permite olhar para dentro e olhar para o que ainda falta para eu ter resultado, né? Agora à tarde eu constelei uma moça e ela já consteladora e falou assim: a gente vem aqui, a gente sabe que a questão está dentro, mas a gente espera uma resposta que vai, né, vai trazer tudo às claras, né? Não é às claras, mas assim, que vai me dar o passo a passo do que fazer. E quando eu venho fazer uma constelação, eu venho e olho para dentro e vejo que sou eu que estou ainda buscando, né, esse emaranhamento para mim, que estou ainda nesse movimento de não trazer esse olhar para dentro de mim, né, de alguma coisa ainda dentro de mim que precisa ser visto. Então, a constelação, ela trabalha muito nisso, assim, o que precisa ser visto, né, o que eu estou deixando de ver. Recebi também um vídeo de um depoimento, depois eu coloco aqui para vocês, de uma pessoa falando isso, que às vezes a gente imagina e espera ter uma resposta com a constelação, nessa pessoa especificamente no âmbito profissional, só que a constelação ela abre diversos campos, diversos caminhos, e a nossa vida realmente se transforma aplicando a constelação na prática de uma forma que a gente não sabe nem explicar, e de repente a gente está em outro patamar, e a gente está vivendo outras questões, e aquelas que antes nos angustiavam e nos deixavam presos, ficaram para trás, né? Outra coisa que eu recebi também de depoimento de uma aluna é falando isso: eu gosto da disponibilidade da Juliana, e eu acho que essa minha disponibilidade é por conta disso, né? Eu sei que às vezes faz muita diferença a gente ter uma resposta no momento chave, no momento importante, e eu sinceramente não dou conta de responder todos aqui no Instagram, né, todos no Facebook, mas os alunos, né, estão lá sempre atendidos, sempre tem muita facilidade de contato e a gente consegue sim ajudá-los, eu consigo ajudá-los, né, mais de perto. Ajudar na medida que é possível com as ordens da ajuda de Bert Hellinger também, né. A gente tem que ajudar nesse lugar distante, mas sempre dizendo e mostrando as questões ou, né, às vezes os emaranhados sistêmicos que ainda existem. Bom, mas a gente vai falar hoje da ordem da hierarquia, dentro da constelação familiar. Quem está chegando por aqui agora, eu sei que tem várias pessoas que chegaram, né, recentemente aqui no Insta, principalmente. Dentro da constelação familiar, a gente vai falar, a gente sabe que existem 3 ordens do amor, que são as ordens que equilibram os sistemas, né? Essas ordens, não é que a gente precisa conhecê-las para ir, então, eu tenho que praticar essa ordem. Não, essa ordem existe, quer a gente conheça, quer não, e os sistemas familiares, eles buscam chegar nesse equilíbrio por meio desses 3 pilares. Essas 3 ordens são como se fossem 3 pilares. Então, tem a ordem do direito de pertencer, que eu falei na semana passada, tem a ordem do equilíbrio de troca, que eu vou falar na semana que vem, e tem a ordem da hierarquia, que é o que a gente vai falar hoje. Como que essa ordem
se apresenta, como que a gente percebe essa ordem, como que a gente sente e percebe tudo que existe por trás no nosso dia a dia, na nossa vida, né? No nosso lidar mesmo, no nosso dia a dia, diariamente. Então, a percepção das ordens do amor, de uma maneira prática, é o que eu mais gosto de ver, assim, e de trabalhar e de explorar com vocês, porque a gente, de novo, sente, tá, o que que eu vou levar para mim, né? Como que eu consigo, então, olhar para um emaranhado meu, com base numa ordem do amor. Então, a ordem da hierarquia, ela diz que quem veio antes é maior do que quem veio depois. Se a gente for ver os sistemas hierárquicos de empresa, no próprio militarismo é muito claro isso, né? Quem veio antes é mais antigo do que quem veio depois, então é maior, tem um cargo mais alto do que quem veio depois. Nos sistemas familiares, o estudo do Bert Hellinger, ele sempre mostrava isso. Olha, quem veio antes é maior do que quem veio depois. Então, os nossos avós são maiores do que os nossos pais são maiores do que nós. Nós somos maiores do que os nossos filhos, né? A gente sabe, é óbvio. Só que por trás de todo o sistema, o que mais permeia é o amor, né? Então, quando a gente olha para o amor dentro da constelação familiar, a gente percebe ou a gente sente que às vezes a gente, por amor, quer inverter essa ordem. Por amor, a gente quer trazer um lugar diferente para mim, né? Eu quero estar num outro lugar que não o meu lugar mesmo. E então eu vou contar um exemplo, e eu até comentei aqui nessas lives, eu vou trazer exemplos de constelações para que a gente consiga até tangibilizar, trazer mais claramente, né, como que isso impacta na nossa vida. Então, recentemente eu constelei, recentemente não foi tão recente assim, acho que faz alguns meses, eu constelei uma pessoa que tinha a questão dela, e aí por isso que eu acho interessante, né, a gente saber por onde começa esse novelo. A gente vai, na constelação, a gente vai desenrolando um novelo. Então, a gente começa por um lugar e aí a gente vai chegando qual é o essencial, a que isso está ligado. Então, essa pessoa, ela queria constelar e ela tinha essa dificuldade para engravidar. Ela não conseguia engravidar, já tinha tentado uma série de tratamentos e não conseguia mesmo dar esses passos, enfim, não conseguia engravidar. Quando a gente iniciou a constelação, né, ela achava, e durante a conversa ela falava muito sobre a relação com o marido, ela achava que tinha muitas questões até do lado do marido. O marido era filho único e tal, então ela achava que tinha alguma ligação ali, né? Só que, como eu falei do exemplo da constelação hoje, a gente olha numa constelação para as nossas questões. Então, se eu vou lá constelar, eu vou olhar para as minhas questões. Então, essa pessoa, ela, em vez de olhar para as questões do marido, a gente foi olhar para o lado dela, e na verdade foi porque por onde a constelação foi mesmo, né? A gente vai colocando os bonecos, a gente vai sentindo para onde vai a energia dessa constelação, e para onde essa constelação vai, é onde a gente deixa ela ir, permite que ela vá. Então, essa constelação, ela levou a história do pai dela. O pai dela não é filho único, porque ele tinha um irmão que foi adotado. Então, o irmão dele, como filho adotivo, né, também irmão na família com ele. Ele falou que o irmão dele tinha muita questão com álcool, com bebidas, enfim, e acabou se afastando da família. Mas este filho, né, o pai dela, ela começou a me contar sobre a história da avó. E a história da avó é a seguinte: a avó, ela quando era mais nova, ela ouvia isso na família, né, que dizia-se que a avó queria ter muitos filhos, a avó queria ter 6, 7 filhos, falava que queria ter 6, 7 filhos. E a avó teve muita dificuldade de engravidar. Quando engravidou, a avó engravidou do pai dessa moça. Ela teve uma gestação que foi tranquila, foi ok, mas no parto ela teve muitas dores, sofreu muito, e o parto teve que ser feito parto de fórceps naquela época, então foi feito parto de fórceps. E depois do parto do filho,
ela não pôde mais ter filhos, né? Por conta da dificuldade que foi essa gestação e da dificuldade que foi o parto, ela não pôde mais ter filhos. E então essa avó, né, o interessante é que eu perguntei para a constelada, né, mas sua avó é frustrada pelo fato de não ter mais filhos? Ela falou, não, depois ela sofreu tanto no parto que ela falou que não queria mais mesmo, que nunca mais quis ter filhos, e ela não queria mais ter filhos. Então tá tudo bem, tá super resolvida, a avó tá super resolvida. Depois ela, né, adotou um outro filho e ficou em 2, né, não teve mais filhos. E aqui eu queria fazer um parênteses, assim, um olhar, porque o que a gente fala que tá tudo bem, às vezes tá tudo bem porque a gente não quer ter contato com a dor. A gente não quer olhar de fato para aquela dor e sentir aquela dor e perceber que dói. E conviver com esse luto, e conviver com, sabe, com esse processo de perdi o filho ou perdi a possibilidade de ter um filho. Isso é um processo, é difícil para mim, é um luto, e aí eu tenho que passar por ele, passar por todas as etapas de sofrimento, de sentir, de saber dessa dor, para aí eu seguir em frente. Às vezes a gente fala que está tudo bem, porque a gente não quer ter contato com a dor. Então a gente tenta ficar lá em cima, né? Ah, não tô, tá tudo ótimo, né? Tô bem. Às vezes a gente entra no fundo do poço e a gente não sai de lá também. O que a gente precisa fazer para cada situação é a gente entrar, vai no fundo do poço e volta, né? E a gente retoma a nossa vida, retoma o nosso lugar. E o que aconteceu provavelmente com essa avó é que ela ficou ali, né? Não, tá tudo bem, eu não vou ter filho mesmo, e tá tudo bem, tô feliz e tal com esse filho. É o que ela falava da boca para fora, que é o que a neta ouvia, que é o que o pai ouvia. Depois de um tempo, durante a constelação, a gente percebeu, né, que na verdade a dificuldade dela em engravidar estava muito relacionado à ligação que ela tinha com essa avó. E ela sentia que, poxa, como minha avó não pôde ter filhos e minha avó sentiu tanta dor, e essa dor que eu digo que não foi sentida de fato, foi colocada debaixo do tapete, assim, né? Então, o que que ela faz? A ordem da hierarquia faz isso. Poxa, deixa que eu resolvo isso para você. Por amor, eu pego esse fardo para mim. Então, toda a dor que você sente por não ter filhos, eu vou sentir. Eu vou aqui fazer vários tratamentos, vou tentar engravidar e não vou conseguir engravidar por amor à senhora, né? Por amor, por honrar a sua história. É isso que acontece, é isso que a gente faz quando a gente inverte essa hierarquia. A gente se coloca no lugar de alguém, quando eu falo se colocar, não é que eu estou invertendo o meu lugar, não. A gente, por amor, fala assim, deixa que eu pego isso para mim, eu carrego isso para mim. Só que quando eu carrego algo que é maior do que eu mesmo, né, maior do que eu, maior do que a minha vida, é muito pesado para eu viver e eu não sei lidar com isso. Então, quando a gente fala de inversão de hierarquia, a gente está falando de dores realmente muito fortes, da gente carregar pesos que são maiores do que a gente suporta, do que a gente consegue carregar. A gente tem que olhar com amor para tudo, né? A gente saber também o nosso lugar, né? Uma situação como essa, porque aí às vezes você pode me perguntar, né? Às vezes eu recebo essa pergunta, mas como que eu falo para os meus filhos não quererem resolver as coisas por mim? Como que eu deixo claro para eles que eu sou grande e eles são pequenos, né? Nesse exemplo específico, nessa situação específica, a gente só consegue olhar de fato fazendo uma constelação ou uma outra terapia que vai acessar o inconsciente e vai mostrar, assim, jogar na minha cara que eu tô fazendo esse papel, que eu tô, sabe, seguindo dessa forma, porque eu não tenho consciência disso. Eu tô carregando um peso maior do que o meu, sem perceber que eu estou fazendo isso. Então eu vou lá e faço uma constelação, e inicio, e abro o campo, e vejo onde eu estou, onde, né, o meu inconsciente ainda está, onde está a minha energia parada, travada. A partir dali eu consigo modificar. Um outro caso é quando eu tenho consciência de que eu estou invertendo esse papel. E já vi vários exemplos assim, né, do filho ou da filha ajudar os pais no divórcio, no processo de divórcio. Por quê? Porque a mãe joga a culpa no pai, o pai joga a culpa na mãe, e eles ficam nessa briga,
e não se divorciam, e não se resolvem. E aí o filho acaba tomando partido de um lado ou de outro, fala, peraí, deixa que eu resolvo isso. Isso é um processo consciente de inversão da hierarquia. Então eu falo, né, eu vou lá, mãe, eu te ajudo a você se divorciar do seu pai. O que eu estou fazendo? Né? Quando eu faço isso, eu estou tomando partido da mãe e falo, poxa, coitadinha da minha mãe, não consegue se divorciar do meu pai, eu vou ajudar. Ou o contrário, poxa, coitadinho do meu pai, não consegue se separar da minha mãe, se divorciar da minha mãe, eu vou ajudar. Eu estou escolhendo um lado, primeiro de tudo, eu estou olhando os meus pais não como pais, não como mãe e pai, mas eu estou olhando eles como marido e mulher. Só que essa relação marido e mulher não é a relação do meu tamanho. Eu sou pequena perto de tudo isso. Então, olhar para os meus pais é olhar para minha mãe como minha mãe, receber tudo que minha mãe pode me dar. Olhar para o meu pai é receber tudo que meu pai pode me dar. E não ficar neste processo, né, de realmente tomar partido de um lado ou de outro. Voltando lá, né, eu falei, às vezes as pessoas me perguntam, como que eu falo para os meus filhos não fazerem algo, não entrarem nesse processo, né, de resolverem algo por mim. Então, primeiro é ensinar conscientemente, olha, para os filhos pequenos, né? E para os filhos que estão ouvindo aqui também, é saber olhar para os pais e falar, poxa, ali eu não me meto, ali deixa eles, né? Não tem vítima, não tem culpado, tá? Essa relação é a relação deles. Eu olho para minha mãe como minha mãe, meu pai como meu pai. E eu mostrar isso para os meus filhos. Eu sou mãe, seu pai é pai. Né? E deixar claro para os meus filhos que essa relação é nossa, né? E que eles têm o lugar deles de filhos. Então, isso é uma resposta, né? O meu olhar consciente e explicar, ensinar, deixar claro. Agora, a outra resposta é eu olhar para mim e para os meus emaranhamentos. Porque quando eu faço isso, eu deixo de passar emaranhamentos inconscientes para os meus filhos também. Então, por exemplo, né, se eu recebi da minha mãe um olhar de que só entram mulheres na família, de que não existe lugar para homens na família, por exemplo, isso às vezes aparece nas constelações, né? Eu não sei se foi ontem ou hoje que eu conduzi uma constelação em que só tinha filhas mulheres, só tinha mulheres ali, não tinha espaço para homens. Se eu sou filha, né, nessa relação, eu recebo essa informação de maneira inconsciente pelo meu sistema, eu vou seguir isso também de maneira inconsciente. Como que eu posso curar? Como que eu posso olhar? E quando eu falo cura, não é que é um problema, né? É que simplesmente você exclui um lado. Ah, não pode ter homens aqui. Então, você tira a força do masculino daqui, ou tira a força do feminino. Eu estou dando exemplo para mulher, mas pode ser o contrário. Então, na hora que eu excluo algo, não tem equilíbrio. Então, é por isso que eu preciso olhar, por isso que eu preciso dar lugar. Então, quando eu faço esse processo, ele é um processo muito inconsciente, sabe? Então, como que eu posso curar? Aí sim, é eu fazer uma constelação ou outra terapia, outro movimento que vai buscar olhar para o meu inconsciente e identificar onde está a raiz disso. A raiz disso, muitas vezes, está lá atrás, em outras gerações. Em gerações em que, às vezes, né, a gente vê muito isso, né, de que os homens eles saíam muito para trabalhar e deixavam as mulheres sozinhas em casa. Isso a gente está falando da sociedade, né, mais atrás, machista, enfim. Então, os homens saem para trabalhar, deixam as mulheres sozinhas em casa, os homens têm outra família. Tem histórias também da mulher ter casado muito pequena, né, e ter sido dada em casamento. Então, poxa, não é seguro estar com um homem, é melhor ter mulheres. Então, essas origens estão tão antigas e são tão fortes que elas, às vezes, elas vão se perdurando, sistema depois de sistema, né? Sistema não, geração depois de geração, e a gente só recebe isso aqui como uma informação inconsciente. Não é sobrenatural, não é nada, é uma informação inconsciente. Isso vem se repetindo dentro do meu sistema familiar. E aí, neste caso, como é inconsciente, eu preciso encontrar um modo de trazer a consciência. E aí, um modo é, sim, fazer uma constelação. É, sim, entender e começar a trazer, né, à tona
começar a trazer à consciência as coisas que me prendem. Também conversando hoje com essa consteladora, a gente conversou sobre isso, né? A constelação, quando você começa a adentrar neste mundo, ela passa a ser uma filosofia de vida, porque você desenvolve um pensamento sistêmico. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira que você percebe as ligações que existem. E se algo não está claro, se algo emperra na sua vida, se algo não flui, não vai para frente, você fala, puxa, tem algo que eu não estou conseguindo ver. Às vezes, né, como eu falei, neste caso, você, quando algo é muito inconsciente, você fala, puxa, então eu preciso fazer uma constelação, preciso marcar lá um horário e fazer uma sessão. Muitas vezes não, muitas vezes eu vou trazendo à consciência questões que estão mais próximas à superfície e eu mesmo já vou soltando e já vou me liberando desses emaranhados, né? Então, a constelação é algo maravilhoso por conta disso. A gente pode beber da constelação e aprender da constelação no nível que a gente precisa, no nível que a gente quer, no nível que a gente tem esse entendimento. Comecei, vou retomando aqui, né? Por que eu falei dessas questões inconscientes, de que às vezes eu preciso fazer mesmo uma constelação? Porque quando eu quero, às vezes, evitar a repetição, e trazer a ordem da hierarquia, né, em um nível mais consciência, inclusive para os meus filhos, para não passar para os meus filhos algumas questões, às vezes eu preciso me curar. Então, não é simplesmente eu falar para eles, mamãe é grande, você é pequeno, papai é grande, você é pequeno. Isso também ajuda. Isso também traz consciência, mas às vezes são emaranhados, são histórias que eu faço, que eu nem percebo, que eu sigo, que eu repito, eu nem percebo que eu faço, e eu passo para eles. Então, quando eu me curo, quando eu olho para mim, né, aí eu paro a repetição. Eu não precisa essa repetição acontecer depois em outras gerações. Então, às vezes, constelações muito impactantes são essas, em que a gente olha e fala assim, não, aqui vou parar essa repetição. Tá? Então, voltando e comentando sobre exemplos, né, de olhar para a hierarquia, que eu vejo assim de muito comum, né, nas constelações, e agora eu vou dar um outro exemplo. Eu estava falando antes do exemplo da dificuldade de engravidar, né, e agora eu vou dar um outro exemplo, que é a dificuldade de ir para a vida. Essa dificuldade de ir para a vida às vezes eu não consigo encontrar uma profissão, às vezes eu não consigo, eu até tenho a minha profissão, mas eu não consigo deslanchar na minha profissão, eu não consigo crescer, ou eu não tenho prazer no que eu faço. E muitas vezes essas histórias, elas estão ligadas também a gerações anteriores. Então, hoje também eu fiz uma constelação de uma menina de uma moça que ela queria olhar para a questão da profissão dela. E a constelação dela, a gente iniciou com a profissão, a gente iniciou com o emprego atual, com o emprego que ela quer ter, e a gente foi olhar para aquilo. Só que o início dessa constelação não tinha força nenhuma para continuar. E eu falei para ela, não é isso. Isso é quase que como uma fachada que você fala para as outras pessoas para encontrar, sabe, para você se sentir aceita, talvez, mas não é isso. Então, eu tirei, né, era uma constelação individual, tirei os bonecos, eu falei, não, agora eu preciso que você escolha outros representantes. E aí eu pedi para ela escolher outros representantes que faziam sentido para aquilo que ela estava trazendo, e que, de novo, o campo vai direcionando, e ela me contou muito da história familiar, e isso foi levando para uma história lá com o bisavô. Aí ela me contou que ela foi criada pela avó, não foi criada pela mãe, pelo menos até uma certa idade. Depois, ela voltou a morar com a mãe, mas aí ela ainda ficava muito na casa da avó. Então, também tem uma inversão de qual que é o meu lugar? É meu lugar de filha ou de neta? E quando eu tô na casa da minha avó, quem que são as pessoas com quem eu convivo? Quem são as pessoas de quem eu aprendo? Né? São as pessoas com a minha mãe que eu tô aprendendo, com a minha avó, com as minhas tias-avós. Então, esse olhar todo a gente teve quando a gente se abriu para ver o que de fato importa.
E aí, como eu falei, a gente inicia olhando para uma questão do emprego, mas a gente tem que sentir, e dentro de você se conectar com o campo, é você sentir a força do campo, para onde o campo te leva, para onde essa constelação precisa ir. Não é aquilo, é outro lugar, né? Então, a gente pôde perceber que sim, existia uma questão de hierarquia por trás, uma questão de dar lugar a um bisavô que perdeu um filho junto com a bisavó não estava mais disponível para o casamento, o bisavô tinha uma série de movimentos por trás, inclusive de abuso sexual. Então, como é difícil a gente olhar para essas questões, conseguir olhar para essas questões sem julgamento aqui do nosso lugar. Mas, então, esse processo inconsciente, ele nos prende de maneira que a gente não tenha um sucesso profissional. Por quê? Porque eu não estou dando lugar a algo, eu não estou respeitando uma questão de hierarquia. Então, quando eu olho e falo, poxa, você tem um lugar, tia, avó, mãe, e eu tenho o meu lugar aqui de filha, e eu recebo da minha mãe o que eu posso receber, do meu pai o que eu posso receber, e aí eu tenho força de ir para a vida. Mas quando eu me encontro no meu lugar, né? Então, mais uma vez eu queria contar isso, né? A gente começa num lugar e a gente vai para outro. E se a gente não se abre para olhar para o outro lugar, para onde essa constelação pode ir, a gente não dá esses passos, tá? Tava também contando, eu acho que eu também já fui para outro lugar. Outra coisa que eu queria contar é isso, essa estagnação, e nessa pessoa foi essa estagnação profissional, às vezes é uma estagnação de vida, às vezes o processo depressivo, eu não sei que passo que eu posso dar, não tenho segurança para dar um próximo passo. Também acontece muito pela inversão da hierarquia, quando eu quero resolver o relacionamento dos meus pais. E eu não quero resolver o relacionamento dos meus pais de maneira consciente, inconscientemente eu tomo partido de um lado ou de outro. Eu escolho o meu pai ou escolho a minha mãe. Eu escolho conscientemente e ao mesmo tempo que eu escolho, eu fico com raiva dele não me permitir dar lugar a outro, né? Então, isso é muito comum também, infelizmente, a gente acaba percebendo, mas a gente, assim, infelizmente, mas felizmente a gente consegue olhar isso dentro de uma constelação, né? Minha mãe fala muito mal do meu pai, né? E eu sei que eu tô falando mãe versus pai, mas é isso que eu mais vejo. Então, minha mãe fala muito mal do meu pai. Ah, ele é alcoólatra, ele é isso, ele prejudica a família e tal. Então, a pessoa, às vezes, ela vem constelar e ela vem falando tudo isso do pai. Eu falo, tá, mas quem fala isso? É você ou a sua mãe? E aí a pessoa começa a perceber que, peraí, eu mesmo não tenho um olhar para o meu pai como pai, eu tenho um olhar para o meu pai como marido, ou seja, minha mãe que está olhando para o meu pai e eu estou repetindo o que minha mãe diz. Quando eu faço isso e eu julgo e tiro o lugar dele, eu estou perdida, porque eu tiro também um pedaço de mim. Eu tenho dentro de mim o meu pai e a minha mãe. E se eu excluo um deles, eu excluo um pedaço de mim mesmo, né? Então, quando a gente pode olhar para a constelação e entender esse processo, entender o que tem por trás, entender por que o pai agiu como agiu, entender por que a mãe agiu como agiu, a gente faz algo sem esse julgamento. A gente entende que a mãe também tá emaranhada com as questões da família dela, o pai está emaranhado com as questões da família dele, e a gente de novo volta para o nosso lugar de filho. Nesse lugar de filho pequeno, aí a gente tem força para seguir adiante. A gente consegue receber o melhor que a gente pode receber do pai e da mãe. Como foi, da maneira que foi, com a força que teve. Então, a ordem, a gente costuma falar nessa ordem, né? Primeiro direito de pertencer, depois hierarquia, depois equilíbrio de troca. Não tem ordem entre essas ordens. Todas são igualmente importantes. A última live que eu vou fazer, eu quero contar uma mistura de tudo, né? Porque também é muito comum a gente ver uma mistura de todas as ordens. Por quê? Por conta dessa força que existe, né, nesse sistema familiar, quando eu não dou lugar a um, não dou lugar a outro do direito de pertencer, ou quando eu não dou lugar a mim mesmo como filho, olhando para a hierarquia, né? E aí depois entra o equilíbrio de troca também, muito ligado a relacionamentos, tá bom? Quando a gente faz, e quando a gente agenda uma constelação familiar,
é como uma cirurgia. Falei semana passada, porque a Sophie Hellinger fala isso. Então, é engraçado porque a gente marca a constelação num dia, mas é como se a gente tivesse um pré-operatório, assim, várias coisas vão acontecendo que vão ligando e vão trazendo a gente para um estado até de mais consciência. Quando a gente senta lá para fazer a constelação, a gente fala, puxa, estou no momento certo, na hora certa de fazer. E aí, a constelação também acontece naquele momento, de maneira muito profunda. Então, às vezes, dependendo até de como a gente trata ou onde a gente chega, né, fazendo uma constelação, depois a pessoa tem que ficar um pouco sentadinha ali para ela voltar para o lugar dela. Mas nada de ruim não acontece. A gente realmente se sente mexido, porque é muita energia. A gente olha para muitas questões que a gente nem imaginava que existiam, e elas estão lá, a gente sabe que elas estão lá, a gente reconhece essas questões, mesmo que não racionalmente, a gente reconhece inconscientemente, a gente sente essas questões e fala, nossa, é verdade, eu estou preso aqui. Chegou aqui, é esse ponto que eu preciso olhar, que eu preciso resolver. E aí a gente dá passos em direção à solução. Então, é muita coisa que acontece em 1 hora e meia no máximo, né? A constelação individual é mais ou menos esse tempo que demora. E é uma sessão. Depois que você faz a constelação, algumas coisas já acontecem assim, mudam assim, rapidamente, né? De um dia para o outro você fala, nossa, agora eu adquiri uma consciência que eu não tinha antes e agora tudo mudou. Mas outras coisas, elas têm o tempo certo delas acontecerem. E elas vão se encaixando de uma maneira tão natural que a gente nem percebe, às vezes, que teve a ver com a constelação. E isso é engraçado, né? Quando eu comecei a trabalhar a constelação, lá atrás eu falava assim, gente, que ingrato, né? A gente faz a constelação, a pessoa muda, está em outro lugar, e depois eu nem lembro que é por conta da constelação. Por quê? Porque as coisas acontecem de uma maneira muito natural. Por quê? Porque a gente mexeu, gente, lá no essencial, lá na outra ponta do novelo, lá a pedrinha no centro do lago. Eu joguei uma pedrinha ali no centro do lago, mexeu em tudo em volta. E eu não sei direito o que aconteceu, mas eu sei que as coisas entraram no lugar, assentaram, sabe, chegou onde tinha que chegar. Então, fazer uma constelação, mesmo falando, né, apenas uma sessão, é muito profundo, assim, é uma sessão muito profunda. E é claro, né, a profundidade que a gente chega numa constelação é a profundidade com que a gente se abre para ela. Então, a gente decide fazer, a gente tem todo um processo de, bom, vou decidir fazer. Antes de eu decidir, eu tenho que elaborar, sentir, pensar. Então, cada um tem o tempo certo, tem o momento certo de, se quiser ainda fazer, né? Quando eu decido fazer, bom, eu decidi, agora eu vou encontrar com quem eu vou fazer. Né, vou agendar, vou ver o dia e tal. E todo esse processo vai me trazendo num estado, né, de mais preparo, de mais consciência, sim. E aí, a partir daí, depois e também na sessão, as coisas vão se encaixando. As pessoas que aparecem numa constelação familiar, na sessão ali, como os representantes, como os bonecos mesmo, ou como os representantes como pessoas no grupo, as pessoas também sentem o efeito da constelação nelas mesmas. Então, elas também... Você acaba mexendo você e todo o seu sistema familiar, né? De certa maneira, você acaba impactando com uma constelação outras pessoas, o que é muito bom, porque você consegue também ajudar, né, a olhar para alguns emaranhados dentro do sistema, tá bom? Aí a Mara, eu sinto que preciso fazer a constelação, pois vivo ciclos repetitivos com os meus filhos, e mesmo vendo que estou caminhando para a mesma história, porém nunca consegui mudar, isso dói profundamente. A causa ou a situação ser mais consciente ou menos consciente, né? Então, eu sou grande, você é pequeno, de maneira consciente, você pode falar para os seus filhos. Você pode, de maneira consciente também, aí falando de outro ponto de hierarquia, eu sou segunda esposa, então eu sou menor do que a primeira esposa. A primeira esposa tem um lugar, um espaço maior do que eu, que sou segunda esposa. Então, conscientemente, a gente percebe, a gente sente, a gente sabe, né? Mas, às vezes, inconscientemente, existe algo lá dentro que é muito profundo mesmo, que a gente não consegue resolver aqui, né? Na fala apenas. A gente tem que sentir, a gente tem que se abrir de alma para isso. A Silene perguntou, pode acontecer de fazer uma constelação e não ver a causa raiz do problema ou reconhecer o ponto a resolver? A constelação não tem esse preto ou branco, sabe? É tudo meio cinza, então pode acontecer de tudo. Quando a gente faz, eu acabei de falar isso, né? A profundidade com que a gente chega numa constelação
é o quanto a gente tem de força para olhar para aquela questão, é o quanto a gente se preparou e quanto a gente se abre para aquela questão. Por mais que você fala, né, eu tô contando isso, você vai falar assim, ah, mas quem quer fazer uma constelação? Quer, né? Vai se abrir, vai chegar lá na hora e vai falar e vai querer se abrir. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que querem, né, fazer, mas às vezes, né, a censura interna é tão grande para olhar para as questões, a repressão, né, é tão difícil de olhar para as questões que ela quer, mas ela não quer. Então, a gente fala o que está acontecendo ali, a gente mostra o que está acontecendo ali, mas a pessoa às vezes não enxerga. Eu, enquanto consteladora, tenho que ser muito pontual, muito clara, né, e mostrar e falar, olha, você está tomando o lugar da sua mãe, você está se colocando neste lugar que não é o seu. Então, a gente tem que falar isso de maneira muito clara. Mas, às vezes, a pessoa, mesmo você falando assim, a pessoa fala, ah, será? Acho que não. E tudo bem, né? A gente, cada um tem o seu momento e a gente respeita e é assim, e tá tudo certo, não tá errado. Mas, aí respondendo a sua pergunta, é possível que eu faça uma constelação e não olhe? É possível, depende dos bloqueios que eu mesmo coloco para olhar para as minhas questões, tá? A constelação serve para a gente ir para o essencial. Agora, a força que a gente tem para ir para o essencial é nossa. Quanto eu vou me permitir chegar no essencial? Quanto eu vou me abrir para ver que eu estou me prendendo ainda a algumas questões e eu estou me sabotando, eu estou me segurando, querendo dar lugar a alguém que não, né, não é o meu próprio lugar, não estou assumindo o meu lugar de filho, estou ficando no lugar de mãe, de pai, escolhendo um dos lados, né? Então, sou eu, tá? É quanto eu me abro, quanto eu me olho para isso, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu vi mais uma pergunta. Quando você diz que nós, filhos, pegamos os problemas dos pais, depois da constelação, devolvemos a eles, isso não fará mal a eles? Não, sabe por quê? Porque os problemas fazem mal a gente, porque a gente está assumindo problemas que são maiores do que nossos. Se eu assumo um problema que não é do meu tamanho, né, eu não sei resolver aquele problema, né? É como se por exemplo, minha profissão é cabeleireira. Eu lembro que a Simone Arrojo falou isso no meu curso, me marcou. Imagina que eu sou cabeleireira e me pedem para trocar um pneu de carro. Ó, vem aqui, eu tô precisando de alguém, vem aqui trocar o pneu do carro. Gente, é um problema muito grande para eu resolver, eu não sei trocar um pneu no carro, né? Porque a minha especialidade não é essa, a minha especialidade é outra. Então, é claro que eu vou me sentir impotente, eu vou sentir que eu não consigo resolver aquele problema. Agora, se eu chego e falo assim, olha, mecânico, vai ali trocar o pneu do carro, ele vai sem dor. E se chegar o problema para mim, que sou cabeleireira, você precisa resolver esse negócio de trocar o pneu do carro, eu falo assim, peraí, mecânico, esse problema é seu, vai você trocar. E ele vai resolver. Então, o que você está me perguntando é, poxa, eu estava lá emaranhada com os problemas dos meus pais, eu percebi que o problema não é meu, é deles, e eu estava tentando resolver os problemas deles, e aí depois da constelação eu falei, Tó, segura, né, que agora é esse problema de vocês, e eu fico aqui no meu lugar de filho, eu não tô não tô largando eles, eu simplesmente estou deixando com eles, com a força deles, eles têm força para olhar e para resolver os problemas deles, né, eu tenho força para olhar e para resolver os meus problemas dentro da minha família, né, do lado do meu marido e dos meus filhos, é isso. Aqui está a minha força e eles têm a força deles. Quando a gente faz esse movimento, vocês precisam ver como os pais se sentem aliviados, porque para os pais é difícil ver que os filhos estão tentando resolver os problemas deles, né? Então você se coloca no lugar de pai, de mãe, fala, e veja o seu filho tentando resolver um problema seu. Não é difícil? Você não quer falar, não, daqui que eu resolvo, mas às vezes o filho não ouve e ele quer tentar resolver aquele problema. Você fala, não, daqui que eu resolvo, daqui. Quando o filho fala, tá bom, Tó, resolve você, você fala, que bom. Agora eu consigo resolver meu problema, eu consigo olhar, eu consigo ver se é emaranhado, sabe? Aí eu tenho pistas de onde começar, porque o problema é do meu tamanho, tá? É o pneu do carro que eu, o mecânico, sei trocar.
Mais ou menos assim, tá bom? Ju, posso constelar um relacionamento que acabou, mal acabado? Ele bloqueou por um mal entendido? A gente pode, a última parte lá não sei se ficou clara, mas a gente pode constelar um relacionamento que acabou. Eu vou deixar esse suspense para a gente falar melhor na semana que vem, que a gente vai falar da ordem do equilíbrio de troca, e a gente vai falar muito sobre relacionamentos, mas sim, eu posso constelar um relacionamento que não deu certo, eu posso entender porque ele não deu certo, eu posso olhar o que não deu certo, eu posso entender o meu papel nele, por que eu atraí essa pessoa, e posso também perceber por que aquilo, né, tá me bloqueando para outras questões. Eu não sei se era essa a sua pergunta do bloqueio, tá bom? Posso constelar por um filho? Pode e não pode, tá? Eu posso constelar por um filho até o meu filho ter uma idade de 12 anos, 13 anos, por aí, tá? Sem ele, ou eu decido constelar por ele. Quando o filho é maior, ele decide constelar. Eu posso ir junto, posso ajudar, dar as informações da família, mas a decisão é dele. Eu não posso ter um filho de 40 anos e falar, eu vou lá constelar meu filho. Não. O Bert Hellinger falava muito isso, né? A pessoa que sente que aquilo é um problema para ela, ela vai buscar uma ajuda. E se você tá olhando de fora e fala, poxa, mas ele tá com tantos problemas, meu filho e tal, não sei o que, eu quero ajudar. E se ele não tá buscando uma ajuda qualquer que seja, é porque ainda tá melhor para ele ali do que em outro lugar. Então, eu posso constelar com meu filho, eu não sei a idade do seu filho, mas eu posso até certa idade. Depois disso, não, tá? Por que eu posso ter certa idade? Porque a minha energia, né, e eu consigo olhar ainda para a criança e ser responsável por aquela criança, então eu consigo sim entender os meus emaranhados que afetam a criança dessa forma, tá bom? Como tomar a mãe sem ter contato com ela? Depende, porque é a falta de contato, né? Porque às vezes, se eu não tenho a mãe presente, se a mãe faleceu, é uma história. Se eu não quero ter contato com a minha mãe, é outra história. Então, quando a gente fala de tomar a mãe, não é apenas aceitar, porque aceitar já pressupõe um julgamento de que, não é exatamente o que eu queria, mas eu aceito, mas é eu também aceitar e amar e saber que ela sempre fez o melhor que ela pode fazer, ela sempre faz o melhor que ela pode fazer, ela está sempre fazendo o melhor. Então, com isso, eu amo tudo que eu recebo, eu aceito as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, mas eu amo, né? E é como se sabe, eu trago ela para dentro de mim e falo, poxa, minha mãe também sou eu, tá aqui dentro de mim, né? Então, nesse sentido. Agora, depende muito dessa questão aí que você me falou. Quando o próprio, eu estava voltando, eu tinha visto essa pergunta. Quando o próprio pai fala que agora virou filho. Tem um vídeo no meu canal, Ivonete está perguntando. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre como a gente olha para os pais quando os pais vão ficando mais velhinhos, né? E a gente precisa ajudá-los, mas até que medida a gente pode ajudá-los? E o Bert Hellinger também falava sobre isso. Também não sei quantos anos tem o seu pai, não sei se isso é um caso seu ou se é um caso, né, que você ouviu, mas também não fale, por favor, porque a gente não, né, a ideia não é exposição aqui, mas a gente, né, pela ordem da hierarquia, sim, a gente é menor do que os pais. Quando os pais vão ficando idosos, os pais precisam de cuidado, a gente não vai chegar e falar assim, não, pela hierarquia, você é grande, eu sou pequeno, você se vira e eu não cuido de você. Não é isso, né? É a gente entender e ajudar na medida que eles pedem ajuda, o que eles pedem para que a gente faça. Então, meu pai não sabe se ele quer continuar morando sozinho ou se ele quer passar para um centro de convivência com outros idosos, ou se ele quer ter uma enfermeira em casa cuidando. Não é você que vai decidir, você pode ajudá-lo a pensar nos prós e contras, você pode ajudar, mas não é você que vai decidir. Não é você também que vai falar assim, pai, vem cá, sai de casa, você não pode mais ficar morando sozinho, sai de casa e vem aqui morar nesse lugar. Não é você que vai fazer isso. Ele vai decidir, você pode ajudá-lo a decidir, ele vai decidir, e aí quando ele decidir, você pode ajudar. Isso numa hipótese, né, de que a questão é quando o pai está idoso. Mas depois assiste aquele vídeo, né, fala exatamente isso. Como eu ajudar meus pais quando os meus pais vão ficando mais idosos, assim. Eu continuo e eu ajudo, claro, como filho.
entenda o sistema familiar como um tabuleiro, sabe? Começa a sair, tem uma exclusão até algum lugar, a gente coloca alguém no lugar para equilibrar. Então, imagina isso, né? Meus pais estão num momento que eles me deram muito, depois eles dão menos, e agora eu vou dar. Eu vou equilibrar, eu vou sempre buscar o equilíbrio. De qualquer forma, eu vou buscar o equilíbrio, né? Então, essa ideia e esse olhar para os pais quando eles vão ficando mais velhos também tem a ver com isso, tá? Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem não se inscreveu ainda, não esquece, não deixe de se inscrever na Semana da Constelação na Prática. Tá aqui embaixo o link. Você vai saber mais sobre constelação familiar, é um conteúdo que é online, é gratuito, você pode assistir a hora que você quiser, as aulas são gravadas, só que tem que ser dentro dessa semana. É do dia 4 de novembro até o dia 12 de novembro, e aí você vai se aprofundar, vai aprender mais sobre constelação, é uma forma de você entrar neste mundo também, né? Começar a entrar mais nesse mundo da constelação familiar, tá bom? Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande e a gente se vê semana que vem. Semana que vem, lembrando, a gente vai falar da ordem do amor, do equilíbrio de troca, a terceira das ordens do amor. Também vou trazer exemplos, como hoje eu trouxe, vou trazer exemplos e prática pra gente, tá bom? Sempre pensar, tá bom, mas o que isso impacta na minha vida? Como que eu ganho? O que eu recebo quando eu trago a constelação para mais perto de mim, tá bom? Então é isso. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.